Olá, muito boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde para você que nos assiste, acompanha as nossas palestras aqui no canal, no YouTube ou no Facebook, nas redes sociais, aqui na Associação Espírita Seara de Jesus. Espero que todos se encontrem em paz, com seus familiares, bem, saúde, ou pelo menos em busca dela. E hoje, continuando com as nossas palestras, ainda virtuais por conta da pandemia, nós continuamos com o estudo do livro Opinião Espírita. Hoje com o capítulo 56, falando sobre o amor onipotente. E é claro que nós falamos aqui do amor de Deus para com todos nós. Logo no início do capítulo, esse capítulo faz uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, falando sobre bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque serão consolados. Durante este capítulo, mais especificamente no item 12 deste capítulo, eles nos lembram que é uma pequena passagem que eu trago do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz assim: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. E aí é claro que esse exemplo que é dado lá no Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós uma reflexão daquilo que é proposto para nós na encarnação sobre o porquê estamos sofrendo. E é claro que aqui não queremos dizer que todo mundo deve procurar o sofrimento de bom grado, mas pensar por que é que estamos sofrendo, por que o sofrimento existe em nossa vida, por que é que Deus coloca certo sofrimento na nossa existência, por que ele existe? Claro que diz que o sofrimento existem aquelas questões sofríveis que a gente busca sim, às vezes sem querer, ou muitas vezes sem pensar que estamos colhendo esse sofrimento, né? Ou estamos buscando isso. Afinal de contas, ninguém sofre, né, de caso pensado, ninguém busca o sofrimento de caso pensado, a não ser que seja uma pessoa que se martiriza, e aí são questões que precisam do auxílio da psicologia e da psiquiatria. Mas, em casos, né, excepcionalmente normais, assim como todos nós, ninguém vai buscar o sofrimento nem sã consciência. Mas todo mundo sofre. Excepcional, assim, de regra, todo ser humano passa por situações de sofrimento. Pode ver a sua vida, a vida do vizinho, a vida de algum familiar, todo mundo passa por certo sofrimento. Então ele coloca aqui uma questão, né? Eles nos oferecem uma questão para a gente pensar. Então, como um exemplo, né? Se alguém oferece para nós para quitar a 100ª parte de uma dívida, imagina cada um de nós aí uma dívida que a gente teria para pagar. E alguém, aquele a quem a gente deve, diz assim: então tá bom, paga só a 100ª parte do que você me deve. Mas se a gente passa, puxa, 100ª parte ainda assim é muita coisa, né? Vou passar por um aperto. A 100ª parte do que eu devo ainda é muita coisa para eu pagar assim de uma vez. Mas é melhor do que, de repente, né, ficar pagando picadinho para a vida inteira. Será que vale o sacrifício de eu pagar uma 100ª parte assim? Né? Vai me doer, vai sofrer, mas vale quitar? E aí diz assim: não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar
pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Pensando, né? Você fala, nossa, que bênção! Pagar só a centésima parte do que eu devo, mesmo que ainda eu precise deixar de comprar aquilo que eu queria, mesmo que talvez, né, por um ano eu tenha que deixar de fazer aquilo que eu tinha em plano. Pô, pagar a centésima parte e me livrar de uma dívida, nossa, que bênção! Muita gente com certeza faria, né? Falar, claro, eu aceito esse acordo, pago a centésima parte e me livro dessa dívida. Com certeza muitos de nós ficaríamos agradecidos. E é isso que muitas vezes Deus propõe para nós. Olha, eu vou te privar muitas vezes de alguma coisa hoje, mas que é para você pagar uma dívida. Esse sofrimento que talvez nós estejamos passando neste momento pode ser a privação que a gente precisa para pagar um débito que a gente tem muito maior do que a gente pode imaginar. E aí ele fala, são ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Claro, quitou, pagou a dívida, está livre. Mas, porém, o homem, o ser humano, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. E infelizmente é isso que nós, seres humanos, ainda fazemos. Deus nos concede a bênção de qual quita a sua dívida hoje, te priva, vai privar um pouquinho, vai sentir um sofrimento, vai doer um pouco, mas paga a sua dívida e a gente paga, só que aí a gente erra de novo. Tem inveja das pessoas, sente ódio de algumas outras pessoas, ciúme, a vaidade do ser humano fala muito alto e aí a gente erra de novo. Mais um débito, mais uma conta para a gente pagar. E aí, às vezes, não dá tempo de pagar numa encarnação, né? Essa dívida que a gente acabou de contrair. Precisa, numa nova encarnação, pagar mais um débito. Ou, às vezes, tem muita gente que fala assim, eu não vou me entender com essa pessoa. Nessa encarnação eu não me entendo mais. Deixa para a próxima. Mas a gente, às vezes, se esquece que, assim como a gente, na vida física, as contas que a gente deixa para depois vem com juros, correção monetária, aquela coisa, né? Juros sobre juros, vai acumulando juros. Às vezes, nas questões espirituais, esses juros também se acumulam. Porque são sentimentos. Aquela coisa de a pessoa olhar para nós por questões, assim, a pessoa se enganou, a gente deixou de pedir perdão e a pessoa vai cultivando dentro dela um sentimento, um ódio, um rancor, que às vezes só um pedido de perdão resolveria. E aquele sentimento vai sendo levado, às vezes, por gerações, sendo colocadas ali por vidas e vidas futuras que um simples perdão poderia ter resolvido. E a gente vai levando esses débitos para outras encarnações que podia ter se resolvido, né? Então, lembrando lá, né, do livro que a gente está estudando hoje, né, Opinião Espírita, ele fala do amor onipotente. Mas eu diria que mais do que onipotente, ou tão onipotente quanto, o amor de Deus é também onipresente, é onisciente. Porque Deus, Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele está em tudo. Então aqui a gente tem o que significam cada uma dessas palavras, né? Deus é onisciente, porque Ele é o único que sabe tudo. Mas será que Deus sabe do que eu estou passando? Sabe. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas parece que Deus está esquecendo um pouquinho do nosso país. Será que Ele está vendo o que está acontecendo? Será que Ele está vendo o nosso planeta? Parece que Ele esqueceu um pouquinho, né, o que está acontecendo. Os governantes, Ele está vendo. Ele é onipotente, Ele não tem um poder infinito sobre tudo. Tem.
mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. Porque nossas ações resultaram nisso que está acontecendo. Não foi algo imposto por Ele. Ele nos deu o livre-arbítrio, então nossas ações chegaram até aí. Cabe também a cada um de nós tomar as ações corretas, né? Realmente refazer aquilo que é correto, para poder mudar as ações que hoje resultaram em dor. Então ele lembra lá no capítulo 56, na hora da crise, quando nós estivermos em crise, ele lembra, né, que circunstâncias diversas, circunstâncias ruins, às vezes nos prostram a alma, derrubam a gente perde a fé, a gente acha que não tem mais para onde correr. E muitas pessoas acreditam que a gente não vai mais se levantar, que a gente não tem mais força. Falar, essa aí está derrotada, essa aí já não tem mais jeito, essa aí já perdeu a fé, essa aí não tem mais salvação. E às vezes no momento de mais treva, a gente percebe a presença de um clarão, de um calor. É a presença de Deus falando pra gente: filha, não desiste, eu tô aqui. Filho, eu tô aqui. Levanta, segue, te move, vai lá. E vem aquela ideia para você mudar o que está fazendo, aquela solução para um conflito, né? Aquela maneira de você lidar com a crise, de conseguir uma maneira de mudar a sua situação financeira, bater na porta certa para conseguir um trabalho. É Deus falando com a gente. E na hora da enfermidade, na cela da enfermidade, muita gente passou por isso, está passando por isso. Às vezes Deus chama, né? Está na hora de voltar para casa. E tem gente que acha que está na hora de aceitar a morte, não tem mais o que fazer. Às vezes até os médicos dizem, olha, não tem mais remédio. E no momento, às vezes, de muita dor física mesmo, né? Percebe-se ali no leito de cama, né? No leito de hospital, mãos intangíveis que te afagam aquela célula doente. E percebe-se um calor, um clarão, uma renovação de força. E muita gente fala que às vezes até aquela coisa, a renovação antes da morte. Mas nem sempre. As pessoas se renovam, conseguem uma força extrema. É Deus falando. Nada é impossível para Deus. Né? Falam de milagres. Sim, são os milagres de Deus, mas que estão lá dentro da nossa fé. É a nossa fé que faz esse milagre. Acreditar, enquanto estiver vida, enquanto você estiver ali, lutando pela sua vida, há uma esperança. Sempre há. E no clima da tentação? Tem muita gente que não vê mais saída. E acha que o único jeito é acabar com tudo. Mas às vezes, naquele momento em que a pessoa está lá, cometeu um despautério, eu vou acabar com tudo, eu vou fazer uma loucura, eu vou cometer uma loucura mesmo, um crime, fazer, né, a pior coisa que eu poderia fazer, mas é o único jeito que eu tenho. Às vezes a pessoa percebe uma mão invisível ali, tipo, segurar, para dizer, não, filha, não faça isso. Você é maior do que isso. Pensa bem. Será que é isso mesmo? Essa é a única saída? Aí a pessoa dá um passo para trás e diz, não, tem outro jeito. Claro que a gente sabe que tem pessoas que não ouvem, não sentem. Mas tem muita gente que tem testemunhos aí para dar. Não vou fazer isso. Percebem essa mão, essa presença, dizendo não. Volta para trás. Tem outro jeito. Tem sim. Não é fácil, mas tem outro jeito. E na tapera da solidão? Tem muitas pessoas, principalmente nesse momento, esses anos aí que a gente está passando de grande dificuldade, que se encontraram sozinhas, abandonadas.
E quando a gente fala aqui de solidão, não estou falando de se ver sozinha. Estou falando de pessoas vazias. Porque solidão não significa. Muita gente que gosta de ficar sozinha. Tem momentos que às vezes é preciso estar sozinho para refletir. Estamos falando de um vazio interior, daquelas coisas, aquele sentimento de vazio, de se sentir sem nada. E é um abandono isso. Um abandono. Você pode estar cheio de gente do seu lado e se sentir sem ninguém. Sem afeto, sem amor. Tem muitas pessoas que têm tudo fisicamente e são sozinhas. Porque é um abandono. Não adianta a gente imaginar que dar as questões físicas para o seu filho ou para aquelas pessoas que a gente tem que cuidar. Né? O ter que cuidar é a responsabilidade material. Podemos pensar assim. Aquelas para quem somos responsáveis materialmente. Então, não é só dar, né, as questões que são necessárias para o corpo físico, ao alimento, à moradia, à saúde. E o que é mais importante? A presença, o ouvido, o afeto, o carinho. Isso dinheiro nenhum compra. E isso sim é um abandono moral, um abandono espiritual. Então, nesses momentos, muitas pessoas às vezes encontram aquele amigo espiritual, aquela presença que conforta. Mas a gente falou aqui de algumas coisas, pensa assim, como que eu vou encontrar, né, essa presença? Onde está isso? Isso está na prece. Então, se eu me encontro, por exemplo, hoje num momento de solidão, de enfermidade, de desespero, lembra que Deus é onipotente, Ele é onipresente. Então, sempre que eu tiver um momento de desespero, de solidão, de dor, de aflição, pense em Deus. Eleva seus pensamentos em Deus. Isso é fazer uma oração. Eu não preciso ter uma frase feita. Deixa eu procurar lá. Como é que faz um Pai Nosso mesmo que eu não me lembro? Não precisa. Fecha seus olhos, pensa em Deus, diz: Pai, eu preciso da sua ajuda. Não sei o que fazer. Me sinto muito só. Olha para mim. Vem falar comigo. E Ele vem. Vem. Uma presença espiritual vai estar do seu lado. Ele envia as pessoas para falar com a gente. E a gente fala, mas Deus vem em pessoa? Será que nós suportaríamos a grandeza de Deus ao nosso lado? Ele sabe que não. Mas como ele é onipresente, Ele envia os seus. Ele manda para nós, os seus anjos, pessoas que podem estar ao nosso lado e estão aqui, fisicamente ou espiritualmente, para nos dar esse consolo. E eu trago aqui uma reflexão que eu gosto muito e eu acho muito consoladora. Tem uma pequena parábola, né? Uma história que conta uma pessoa que se viu, podemos pensar em uma pessoa que sonhou, ou que de repente se encontrou caminhando na praia ao lado de Jesus. E ele, caminhando na areia, caminhando na praia com Jesus, ele contava para Jesus a sua história de vida, seus momentos felizes e tristes. E chegou um certo momento que ele olhou para trás e percebeu que em alguns momentos aquelas pegadas falhavam. Então, normalmente tinham 2 pares de pegadas, e em alguns momentos só tinha um par de pegadas. Ele olhou para Jesus muito triste e falou: Poxa, Jesus, eu fiquei agora um pouco chateado. Ele falou: Mas o que foi, meu irmão? O que foi? O que está te atormentando? Eu aqui contando a minha vida para o Senhor e percebi que foi
nos momentos em que eu me senti mais aflito, nos momentos de maior dor, que eu caminhei sozinho. Por que me abandonaste, meu Jesus? Por que eu fiquei sozinho nos momentos de maior dor? Jesus olhou para ele com toda a tranquilidade e olhou: não, meu querido, nunca estiveste sozinho. Foi neste momento de maior dor, nos momentos de maior dor da sua vida, em que eu te carreguei no colo. Então a gente precisa aqui, nessa reflexão, a lição que mais fica é que nós nunca estamos sozinhos. Deus enviou Jesus para nós como um norte, a estrela guia para cada um de nós. E ele termina o capítulo, falando que é exatamente durante a noite que nós conseguimos ver a beleza das estrelas. É quando o sol se apaga, quando tudo fica escuro, tudo fica sem luz, que nós conseguimos ver a beleza da estrela. Então, talvez é por isso que a dor ainda é necessária neste mundo, para que nós possamos ver a beleza das coisas, dar valor para algumas coisas, olhar e ter carinho pelas pessoas, valorizar quem está do nosso lado ainda, valorizar o amor. É mais importante do que ter, é ser, buscar o ser, se melhorar a cada dia. Então, eu espero que todos aqui, todos nós, possamos realmente ser uma estrela nas nossas vidas, na vida de alguém, uma luzinha pequena que possa crescer dentro de cada um de nós e lembrar que nós nunca estamos sozinhos. E num momento de maior dor que possa nos acometer, lembrar sempre de elevar os pensamentos a Deus e Ele nos ouvirá, nos atenderá. Na presença amiga, no conforto e sempre, sempre lembrar de nunca perder a fé, porque sempre, sempre estaremos acompanhados pelo amor maior. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.